Então, é, essa, o título aí, o título na tese é Paul Ricoeur, dois pontos, a noção de sabedoria trágica. Aqui, para a nossa apresentação, eu retirei o Ricoeur porque eu já estou também nessa tentativa de verificar essa noção de sabedoria trágica agora com uma certa ou com uma tentativa de autonomia, um pouco mais de autonomia, ver o que, que dá para se pensar essa sabedoria trágica agora um pouco mais sem as conectividades e as conexões riquerianas, né? Fazendo aqui uma experiência de como fica essa noção de sabedoria trágica um pouco mais desvinculada ou com um pouco mais de autonomia, ah, sem aí os preâmbulos riquerianos, né? Pode passar, professor, para nossa segunda. E, então, nessa segunda parte, aqui nessa segunda slide, eu quero apresentar aqui um pouco do percurso de como foi o desenvolvimento desse primeiro capítulo, que é um diálogo para mostrar aqui o trágico propriamente no pensamento riqueriano, né? Tentar entender ou tentar desenvolver essa noção de trágico no pensamento riqueriano. E aí podemos ver que esse trágico riqueriano ele vai ter algumas implicações com algumas noções ou algumas categorias do próprio filósofo. Ou seja, do que eu estou falando? Estou falando especificamente aí da noção e da ideia de pecado, dessa noção e dessa ideia de culpa, e, por último, aí, a noção de morte. Como que o Riquet vai apresentar isso? Veja, essas três noções, essas três categorias, elas estão implicitamente ligadas à ideia de mal, né? Esse mal que nós vamos encontrar naquela obrazinha, O Mal, né, do Riquet. Bem, nessa obra vai ter exatamente essa especificação. Essa especificação de dizer que o mal ele ultrapassa, perpassa a ideia de pecado, de culpa e de morte. E aí o Riquet vai trazer diálogos como, por exemplo, com Santo Agostinho, né? Falar sobre o mal, eu tento estabelecer ali um diálogo do Santo Agostinho com o Riquet, a partir da obra lá do Santo Agostinho, de livre-arbítrio. Na culpa, o diálogo já vai ser um diálogo com o Karl Jasper, né? Na obra A Questão da Culpa, a Alemanha e o Nazismo, uma pequena obra do Karl Jasper. Em seguida, o Riquet destaca a ideia de morte, mas a partir do conceito heideggeriano de ser para a morte. Bem, ele vai estabelecer um debate, aí já o próprio Riquet vai estabelecer um debate entre essa ideia de ser para a morte do Heidegger e a ideia de o ser contra a morte do Levinas. Então, assim, para dizer que nesse primeiro capítulo esse mal ele se configura diretamente nisso que nós estamos denominando de trágico, né? Nessa denominação de trágico. Então, o importante aqui para mim é que, a partir dessa ideia de mal, eu estabeleço a noção de trágico.
Em seguida, nessa partezinha aqui é importante um destaque ainda, que esse mal, o Riquet vai estar atrelando aí, ele vai ter várias discussões sobre o mal, inclusive com o próprio Kant, né? Que aí nós vamos ter essa ideia de inclinação, de pendor, que o Riquet vai colocar algumas vezes, para o mal. Veja, isso no âmbito da ética. Isso no âmbito da ética. Mas o mal implica uma correspondência ativa da vida diante o pecado, a culpa, a morte, incluindo, claro, numa quarta dimensão, se a gente assim pode chamar, o mal é exatamente a ação de fazer o outro sofrer. Então, no fim das contas, eu teria ainda, além do pecado, da culpa, da própria ideia de morte, a ideia também de sofrimento. Isso tudo para dizer numa resposta do que seria o mal, né? Do que seria o mal. Esclarecendo que, nesse primeiro momento, que é o pecado, o diálogo está ali com o Santo Agostinho. Estaria ali com Santo Agostinho. A culpa, veja, a culpa, o Riquet já coloca nesse diálogo com o Karl Jasper, né, pensando ali como foram as questões e as problemáticas do Davismo na Alemanha. Que ele também vai estabelecer esse debate, esse diálogo com o Karl Jasper. Professor, pode seguir. Aí, isso. Aqui, então, aqui, na verdade, que é o nosso segundo capítulo, que é a sabedoria prática, de fato é aqui mesmo onde nasce, onde tem um nascimento aqui da nossa tese. Né? A tese, de fato, ela vai nascer a partir desse debate e desse diálogo aqui, que é precisamente esse debate e esse diálogo com a sabedoria prática, que nós vamos encontrá-la lá no Si Mesmo como Outro. Só que vamos dar um passo aqui, vamos voltar aqui um pouco para o Aristóteles. Né? Veja, o Aristóteles vai ser fundamental nesse debate que o Riquet propõe acerca da sabedoria prática. Claro, o Aristóteles vai ser aí o grande filósofo que vai conceituar a sabedoria prática. Em algumas traduções brasileiras, do próprio Aristóteles, né? Traduções do próprio Aristóteles, a frônesis, nós vamos encontrar como sabedoria prática, como prudência, como sensatez. Inclusive, na própria literatura aristotélica, nós encontramos essas variações do conceito. Bem, é importante a gente perceber que vão ser distintas, em alguma medida, as características que o Aristóteles vai descrevendo lá no livro 6 da Ética Nicômaco. Nós vamos encontrar características como verdade, racionalidade, virtude, uma das classificações bem imediatas assim que o Aristóteles propõe a sabedoria prática é que ela, sim, é uma virtude. Teleologia, deliberação, universalidade, o bem. Então, todas essas são características que compõem a sabedoria prática do Aristóteles. Né? E aí, uma das definições que me parece interessante aqui na composição para o diálogo com o Riquet é exatamente essa: a sensatez
é a capacidade verdadeira e racionalizada de agir com respeito aos bens humanos. Veja, é algo que o Riquet vai acentuar bastante, mas que nós encontramos precisamente no Aristóteles, né? O Aristóteles não é aquele filósofo, sabemos disso, né? Até numa diferenciação do Aristóteles com relação ao Platão, é saber que o Aristóteles não está no mundo das ideias, ou não tem uma transcendência, pelo menos não aqui nesse ponto, talvez na metafísica, né? Mas na ética Nicômaco, e precisamente aqui no conceito de sabedoria prática, é um agir ao que diz respeito ao ser humano, né? Então, a ideia de sabedoria prática é trazer essa discussão que o Aristóteles coloca. Bem, isso vai chamar a atenção do Riquet e vai ser significativo para ele. Essa sabedoria prática também, outro ponto importante, vale destacar, mas essa sabedoria prática no Aristóteles tem uma definição interessante, que é quando ele diz que é o poder de deliberar bem, conveniente para ele, sob um aspecto particular. Veja, é interessante isso aqui também no Aristóteles, a ideia de ação, como a gente acabou de ver, o agir, a sabedoria prática aristotélica já tem essa característica, tem a característica de deliberação e também a característica de particularidade, ou de particular. Agora, é importante aqui no Aristóteles que esse particular, ele é um particular momentâneo, no sentido de que ele ganha, ele vai ganhar sentido para a universalidade. Por isso, digo um particular momentâneo. Bem, seria basicamente essas características aqui que eu nomeei no Aristóteles. Mas quando passamos para o Riquet, nós vamos ter algumas modificações, aquilo que nós podemos chamar no Riquet de refigurações com relação à sabedoria prática. Porque, veja, no Riquet, o que acontece? No Riquet, nós vamos ter como característica a razão. Essa razão já está lá no Aristóteles, mas agora uma razão barra imaginação. Ou seja, inclusive tem aquela obra da Maria Gabriela, Maria Gabriela Azevedo, Imaginação em Paul Riquet. Então, olha o que eu estou dizendo. Se lá no Aristóteles existia uma exclusividade de que a sabedoria prática era apenas racionalidade, era apenas racionalização, no Riquet nós podemos dizer, em alguma medida, que ela é racionalização, ela é razão, mas ela é também imaginação. Digo o quê? Digo que ela é razão barra imaginação, que ela é filosofia barra mitos. E no Riquet, nós estamos falando que isso vai estar bem claro já no início do Si Mesmo como Outro, quando ele, no início lá do livro 9, do estudo 9, quando o Riquet coloca também agora filosofia, mito, Aristóteles barra Sófocles. Estamos falando de quê? Estamos falando de ética Nicômaco, de um lado, Antígona do outro. E isso já vai mudar completamente aqui da ideia aristotélica, né? Enquanto há uma preciosidade, há uma prioridade à razão, no Riquet não. No Riquet, sim, a razão, mas também a imaginação. Sim, a filosofia, mas também o mitos. Aristóteles, mas também Sófocles. Ética Nicômaco, mas também Antígona. Então, isso é um ponto já que mostra uma refiguração do Riquet.
Uma outra refiguração riqueriana, nesse ponto da sabedoria prática, a gente pode dizer e pode enunciar aqui como sendo a deliberação sobre as ações. No Aristóteles, essa deliberação sobre as ações eram deliberações sobre ações particulares, mas momentânea, porque tinha que ganhar ares para uma universalidade. Bem, no Riquet, nós vamos ficar apenas mesmo na particularidade, nos particulares aqui, né? Porque no Riquet nós temos, como diz aqui essa citação lá do Si Mesmo como o Outro, né, a invenção de condutas. Sabedoria prática consiste em inventar comportamentos, né, em inventar condutas. E aí, o interessante é esse inventar comportamentos, a singularidade dos casos. E aí, um outro diferencial, uma outra refiguração é que no Riquet nós vamos encontrar essa singularidade no si, no outro e nas instituições. Claro que lá no Aristóteles a dimensão não era essa dimensão aberta ao outro, às instituições, né? Se no máximo podemos dizer aqui e defender uma ideia de um outro grego, de uma instituição grega, né? Algo que no Riquet ultrapassa. Bem, sendo essa a sabedoria prática aristotélica e a sabedoria prática riqueriana, o que nos interessa agora é ver, então, qual é a nossa problemática. Diante dessa conceitualização, desse contexto que eu quis aqui apresentar a vocês, qual é a nossa problemática? O que a tese pode apresentar como problema? E o problema é simples. Simples, mas difícil de resolver. No sentido de que nós temos, então, uma sabedoria prática que é insuficiente. Veja, olha o que eu estou dizendo, e que estou colocando como problema, é que a sabedoria prática riqueriana ela é insuficiente para as questões trágicas da vida humana. Em outro sentido, eu estou dizendo assim, caminhando um pouco além de Riquet, nossa proposta consiste na investigação sobre os momentos trágicos da vida humana. É isso que eu acentuo e destaco como problemática. Que essa sabedoria prática do Riquet, ela não dá conta das circunstâncias trágicas da vida humana. O que nos leva a entender que há de haver uma exigência aí para uma sabedoria que dê conta desses momentos, que é o que nós estamos chamando, que nós vamos chamar, de momentos trágicos da vida humana. Bem, aí, professor, pode seguir. Então, aí eu preciso agora, na tese, distinguir, então, o que é esses momentos trágicos. Porque, veja, o Riquet ele vai falar da situação difícil, ele vai falar da situação singular, ele vai falar dos hard cases, só que a questão é que o Riquet vai colocar isso tudo no mesmo sentido. Não há uma hierarquia, não há uma sistematização. Para ele, momento singular, momento difícil, momento trágico, é deliberação. A deliberação da sabedoria prática, para o Riquet e também lá no Aristóteles, claro, a sabedoria prática dá conta de tudo isso. Bem, e a minha defesa é dizer, não, calma, é preciso fazer algumas distinções. É preciso elaborar algumas distinções. Quais distinções são essas? Momento singular é uma coisa, momento difícil, uma segunda coisa. E o momento trágico, que é o que nos interessa, é uma terceira coisa. Bem, para esse momento trágico, para essa deliberação em um momento trágico, exige-se uma sabedoria trágica. Exige-se uma sabedoria trágica, né?
Esse momento singular são as deliberações individuais, são as deliberações corriqueiras do dia a dia, né, em dimensão particular. Né? Se for para dar um exemplo aqui, se fosse para dar um exemplo, é como você escolher ir ao mercado, ir assistir um filme, enfim, são essas deliberações, vestir uma blusa, escolher cores, né? São essas deliberações e decisões do dia a dia. Os momentos difíceis, eles já exigem um pouquinho mais de ação, ou de atitude, como diz o Riquet lá na noção de atitude pessoa. Mas são decisões já individuais, mas não apenas individuais, podem ser coletivas também, em dimensões psicológicas, morais, políticas, de impacto pessoal, mas também de impacto institucional. Então, aqui, o diferencial já desse momento difícil é que não envolve apenas o singular, mas já envolve questões institucionais, ou seja, já envolve questões coletivas. Já o momento trágico são escolhas em circunstâncias agonísticas. Esse agonístico aqui, o Riquet pega lá do Karl Jasper, e eu tomo aqui para a gente, porque são circunstâncias e são situações a qual eu tenho que decidir sobre a vida, né? Nesse nível, nesse âmbito, né? Agônico. Né? Correspondem aos tempos vividos, são escolhas relacionadas à dor aqui, né, porque o Riquet faz essa distinção entre dor e sofrimento, né, mas aqui eu estou colocando como sinônimo, da vida humana, ou seja, é o envolvimento dessa sabedoria trágica, do momento trágico, é o envolvimento direto com a vida, né, direto com a vida, tanto de si, do outro, ou dessas vidas no âmbito institucional coletivo. Então, bem, feita essa distinção dos momentos singulares, dos momentos difíceis, do momento trágico, a nossa tese se propõe como esse conceito que cabe aí uma formulação de ser apresentada para esses momentos da vida humana. Pode seguir, professor. Só para... tá. Bem, aí, aqui eu chamo de duas ilustrações. Essas duas ilustrações, elas essa primeira ilustração, ela aparece num textinho do Riquet, que está já lá na obra de 1950, O Voluntário Involuntário. Então, aqui, o Riquet, nesse texto, ele vai fazer um percurso da vida, porque, veja, os momentos trágicos diretamente está vinculado à vida humana. É preciso compreensão desse recorte. Bem, esse percurso, o Riquet ele elabora um percurso da vida, mostrando aqui que a vida ela parte a uma ascensão e depois ela parte a um declínio. Que a gente pode pensar aqui como o pico, né? Uma ascensão da vida. E depois essa vida ela chega no seu auge, no seu pico, e aí tende a um declínio. Né? A gente poderia aqui depois pensar assim, estipular, não dá para a gente cravar aqui qual idade se chega a esse pico e depois participar a um declínio da vida. O que o Riquet nos apresenta é mostrar isso, que a vida tende a essa ascensão e depois a essa descensão. Bem, nós discordamos no Riquet. Nós discordamos no Riquet no sentido de que, ok, tudo bem, existe esse aclive, depois esse declive da vida humana, mas há de considerar, e devemos considerar, que nessa ascensão existem momentos trágicos, como também no declive nós vamos encontrar situações trágicas.
né? Isso não significa que numa ascensão a vida só vai me apresentar coisas boas e maravilhosas, né? Ah, Se a gente pensa de 0 a 60 anos, a vida só me trouxe coisas boas, só me trouxe o bem aristotélico lá, que é uma das categorias aristotélicas acerca da sabedoria prática, né? Não, não, não. Não por quê? Porque nessa ascensão pode ocorrer situações trágicas, né? E como também no declive. O declive não significa a queda e o fim final, sendo redundante aqui, né? Mas não seria isso. O que importa, então, é mostrar que os momentos trágicos, eles estão presentes, num aclive ou num declive, no momento de pico ou no momento de descensão da vida. Vale aqui chamar a atenção de um questionamento do professor Cláudio Reich, que ele disse o seguinte aqui: Luiz, é preciso considerar, e ele até me propôs retirar isso da tese, retirar essa ilustração da tese, mas aí eu não segui essa orientação. De todo modo, o questionamento do professor é pertinente, porque ele diz, e aí essa consideração eu fiz na tese, de que eu preciso observar que isso o Riquet escreveu em 1950, né? 1950. Diferente um pouco, não, né? Muito diferente do que o Si Mesmo como o Outro, de 1990. Mas, eu pondero afirmando que lá também, assim como 1950, 1990, o Riquet também estava no debate sobre a vida. Estava num diálogo a respeito da vida. Agora, o que eu não posso deixar de considerar é que, claro, lá nós não tínhamos, lá em 1950, nós não tínhamos um debate riqueriano acerca do trágico, que vai aparecer em 1960, lá na Simbólica do Mal. Mas, enfim, é só um parênteses que vale a pena ser considerado. Pode seguir, professor. Bem, aí já chegando aqui para a nossa conversa, para o nosso diálogo, que eu quero abrir para me ouvir vocês. E esse slide aqui, eu pensei assim, algumas coisas sobre a tese, né? Algumas distinções que não aparecem na tese, que está fora do texto, mas que eu fiquei pensando, refletindo e conversando com os colegas, conversando com o professor Elielto, com o professor Vanderlei. Bem, o programa da UFP, programa de pós-graduação da UFP, bate na tecla de que não é história da filosofia. O programa não faz uma história da filosofia. É uma preocupação com a questão filosófica mesmo. Bem, tendo consciência disso, nessa produção e na escrita, no momento da escrita, que sempre é um momento difícil, né? Mas eu estava tentando sempre evitar essa história da filosofia. Consequentemente, também, eu estava tentando evitar o que eu coloquei aqui como comentário filosófico. Esse comentário filosófico é cair na ideia lá de fazer a resenha, né? De resenhar as obras, por exemplo, ficar na resenha do Riquet. Bem, eu, olhando agora, o que eu tinha que fazer e o que era que eu tinha que cair mesmo na produção da escrita? Numa hermenêutica. Essa era a ideia do que eu deveria ter feito. Por quê? Porque eu acho que, mesmo assim, tendo compreensão disso, que eu não ia fazer uma história da filosofia, que eu não ia fazer
uma resenha ou um comentário filosófico. Tendo ciência disso, mesmo assim, eu acho que eu ainda fiz, em alguma medida, história da filosofia, em alguma medida eu ainda fiz resenha. Mas a ideia mesmo, a ideia ainda é, né, fazer uma hermenêutica, pegar esses elementos riquerianos, pegar a ideia, o conceito de sabedoria prática riqueriano e transformar numa hermenêutica. Então, por isso que claro, aqui são impressões que eu tenho agora e que essas impressões elas não aparecem no texto. Por isso eu coloquei aí fora do texto. Né? E essas distinções que a gente precisa ter muito clareza na hora da escrita. Isso nunca é fácil, nunca é simples de se fazer. Isso sempre fica confuso na hora da escrita, e eu estava sempre pensando nisso. Porque, veja, eu vou trabalhar com autores como Kant, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Heidegger, o Karl Jasper aparece pelo menos 2 vezes, mas com ali com aquele medo de calma, que eu não estou fazendo história da filosofia, então manter ali a cautela. E ao mesmo tempo, enquanto de um lado estava com esses autores, do outro eu estava com o Riquet. E no Riquet o medo era, e a preocupação era, opa, calma, que eu não posso ficar só resenhando, só comentando o Riquet. Né? Eu tenho que ir além do comentário de Riquet, eu tenho que ir além dessa produção de dizer o que o Riquet já disse. Eu preciso retirar aí desse Riquet algo novo, algo original, e aí é que está a dor de cabeça da tese. Né? Fazer com que, a partir dessas leituras riquerianas, eu consiga apresentar bem. Isso aqui é algo que eu posso apresentar como sendo algo novo ou inédito, que é sempre a proposta da tese. Né? Então, é um pouco isso que eu tentei aqui mostrar para vocês nesse slide. Pode seguir, professor. Próximo. Então, aí aqui, questões que ficaram abertas na banca, a banca me deu uma clareza de alguns pontos que, se eu quiser continuar nesse debate, eu preciso resolver. Né? Alguns pontos que vale retomar e demonstrar aqui. Do que eu estou falando? Primeiro, essa ideia de noção, porque, veja, a noção de sabedoria trágica, o título, não é conceito de sabedoria trágica, porque antes da qualificação, a minha pretensão era desenvolver um capítulo sobre essa ideia de noção. Né? Mas, bem sabiamente, a professora Cristina me fez retirar, porque eu estava caminhando já para uma segunda tese. Ela disse, não, Luiz, isso aqui não é coisa que você vai se debruçar agora, porque aqui tu está com 2 teses, tu precisa escolher uma. Então, daí eu tirei esse primeiro capítulo, que era sobre a ideia de noção. Bem, mas só para dar uma pincelada aqui do que se trata essa ideia de noção. Porque lendo o Riquet, eu vim de uma leitura deleuziana. Eu saí do mestrado porque tinha estudado Deleuze e fui ainda com algumas ideias deleuzianas para estudar o Riquet. E aí o meu pensamento era, bem, eu acho que a partir das leituras do Riquet eu quero criar um conceito a partir do Riquet. Começando nas leituras ali do Riquet, eu percebi que tem alguma coisa estranha aqui na filosofia do Riquet. E aí, do que eu estou falando? Eu estou falando que a filosofia riqueriana não é uma filosofia de criação de conceitos. Ou se não se limita a isso.
está para além disso. Né? Porque, veja, algumas coisas vão se petrificando na nossa mente, na nossa cabeça de estudante, né? A gente vai lendo, vai estudando algumas coisas, e algumas coisas elas ficam canonizadas. Por exemplo, essa ideia de que filosofia é criação de conceitos. Bem, não é isso no Riquet. Ou não é só isso no Riquet. No Deleuze, sim, claro. Isso já vem lá desde do Hegel. Né? O Hegel começa com esse debate, com essa, com essa distinção de dizer que filosofia é criação de conceitos. Né? E aí, claro que o Deleuze e Guattari levam isso às últimas circunstâncias. Bem, mas no Riquet não é isso, ou não é só isso, como eu já disse. Existe a reflexão no Riquet, existe o fenômeno, existe o sentido. Né? São categorias, né, que estão para além da criação de conceitos. Né? São categorias que estão para além da criação de conceitos. E aí, o primordial na filosofia do Riquet. O Riquet nunca faz filosofia pela filosofia. O Riquet nunca faz filosofia só com filosofia. Não. Nós vamos ter os enxertos, as mediações com outras áreas, com outros campos de conhecimento. No meu caso aqui, é a tragédia. Né? A tragédia. A tragédia grega, ali, o Sófocles, Antígona, é o que ele apresenta lá no Si Mesmo como o Outro. Bem, então essa aqui é uma questão em aberto que ficou na tese, que eu, com certeza, eu vou me debruçar ainda sobre isso. Um outro ponto, segundo ponto, eu coloquei método, ontologia hermenêutica do trágico. Bem, do que eu estou falando aqui? Esse método, ontologia, é aquela parte em que o professor Morotala levanta o problema e o professor Vanderlei ficou me instigando ali, que eu passei quase uma semana sem dormir depois, tentando saber o que era esse método mesmo. Eu comecei a escrever algumas coisas sobre essa parte aqui, e aí... pois é, para você ver, né, como é que é a defesa. Mas me custou umas 2 noites de sono aqui para entender o que era esse método. Porque uma coisa, e aí depois eu até conversei com o professor Vanderlei, uma coisa era o método que o professor Morotala estava me cobrando ali, né? E eu não entendi na hora a pergunta. Ele estava me cobrando se o método da sabedoria trágica seria o mesmo da sabedoria prática, que é o método deliberativo ali, né? Depois o professor até me esclareceu um pouco mais. Mas não era, eu estava entendendo o método da minha tese, e aí era outra coisa. Mas, enfim, e aí eu estou agora, esse método, eu vou percorrer a ontologia riqueriana para desenvolver esse outro ponto aqui. Né? E aí o terceiro é esse aprofundamento na relação entre, e aqui, bem, essa ontologia foi um pouco do que o professor Elielto também tinha comentado na pergunta dele, né? Então eu juntei aqui nesse segundo ponto aí o método ontologia hermenêutica, o questionamento lá do professor Maratala com o questionamento, uma posição também do professor Elielto. Bem, aqui no terceiro ponto, o aprofundamento na relação entre a ideia de ação e sabedoria trágica. Por quê? Porque, no fim das contas, já desde o Aristóteles, a preocupação da sabedoria prática é uma preocupação com o agir humano. O Riquet não abandona isso. Isso é presente, está constante na obra riqueriana. Né? Essa ideia de ação, do agir, nós vamos encontrar isso na obra do Riquet. Inclusive, texto, livro, né, com o problema da ação. Bem, eu quero verificar essa ideia de ação relacionada à sabedoria trágica, que também vai me render aí alguns problemas. Então, seriam pelo menos essas 3 questões em aberto ainda que eu preciso me resolver com elas. Bem, meus amigos, colegas, acho que aí a gente já pode conversar e ter um debate aqui, uma conversa
Muito obrigado mesmo pela presença e por ficar me ouvindo aí. Bacana, o Aloysio, obrigado, cara, pela exposição. E eu acho que é isso mesmo, é colocar agora o pensamento à prova, né? É quando a gente compartilha com os outros. E para a gente ter o retorno também, né? Para a gente ajudar, as pessoas ajudam a gente a pensar. Então, esse momento agora, quem quiser já estabelecer um diálogo com o Aloysio, sinta-se livre, todas as pessoas. Eu estava pensando aqui, Aloysio, aquelas questões que estão em aberto, de fato, são questões que você tem bastante matéria para se debruçar sobre, né? Nesse processo de investigação. Né? Isso vai mobilizar toda a tua produção científica, acadêmica, né? Tentando, ou seja, seguindo a provocação dessas questões em aberto. Isso é muito interessante. Agora, eu estava pensando também, que contribuição uma filosofia do trágico daria para a gente pensar hoje no mundo que nós vivemos, com as grandes problemáticas do mundo contemporâneo, entende? Com as grandes problemáticas do ponto de vista, com os grandes eventos trágicos que nós temos assistido, acompanhado, tomado susto no âmbito da política, no âmbito do sistema econômico, no âmbito, em última instância, da vida, não é? Ou seja, a filosofia serve para a gente pensar essas questões fundamentais que envolvem exatamente a vida, não é? Ou seja, como consertar o ser humano a partir do trágico, né? Compreendendo que a vida é um pouco isso mesmo. É muito dessa dimensão do inexplicável, né? do que escapa da gente, do que as nossas teorias e práticas elas não são suficientes para a gente poder controlar os nossos desejos e vontades de, de elaborar uma vida melhor para a gente, para os outros, etc. Então, em última instância, a pergunta seria isso mesmo, assim, que contribuição a filosofia do trágico daria para a gente pensar o mundo contemporâneo? Esse mundo, hoje, que é o mundo digital, que apaga, às vezes, a consciência humana, e, portanto, mas não apaga a ação humana. Não apaga a ação humana. Então, e é sobre a ação humana que pode exatamente ser o lugar, o espaço, a oportunidade de que uma filosofia do trágico pudesse nos ajudar a pensar melhor. Não sei. Se no decorrer da pesquisa, no decorrer dos teus estudos sobre essas questões abertas, se elas teria como ser uma ferramenta teórica também para pensar as coisas reais, concretas da vida humana. Isso é uma questão minha. Quem gostaria, quem levantou a mão aqui? Cara, meu caro Manuel Moura, que coisa boa te ver. Muito bem, valeu. Aí, pessoal, tudo bem? Então, é só reforçando, talvez, um pouco disso que Vanderlei falou e trazendo para o contexto real desse momento em que nós estamos vivendo, um momento político, um momento social no país, né? Que eu me deparo como se fosse uma questão insolúvel, uma questão que parece não ter uma saída dentro do campo dos valores que se dizem universais. Então, como
a gente pode, João, a gente pode, digamos, tomar essas decisões, né, fazer essas escolhas, sem que coloque em xeque justamente esses valores éticos, morais, que deveriam, pelo menos, orientar a nossa ação, né? Essa é uma questão, talvez ajude mais ainda. Muito bom. Luísio? Muito bem, muito bem. O Pedro, professor, para que eu não levantar. Oi. Eu anotei aqui já o Pedro, eu ia chamar logo depois, mas pode colocar. Pode, na verdade, pelo que eu estou entendendo, o Vanderlei ia deixar o Aloysio responder as duas primeiras e depois ia abrir mais, né? Mas pode ser assim. Não tem problema, pode na sequência. Tá bom. Então, boa tarde, Aloysio. Foi muito bom ouvir sua apresentação. Como eu não me aproximei ainda, né, do que você escreveu até o momento, estou entendendo que você ainda vai defender uma tese, né, assim, então acredito que tenha mais elaborações ainda a vir, né, nas suas escritas. E a pergunta que eu vou fazer, ela diz de um lugar muito específico meu, de uma aproximação ainda muito recente nas escritas do Paul Ricoeur, assim. Então, e que suscitaram a partir da apresentação que você fez. Então, se você achar que tem alguns equívocos até de ordem conceitual e epistemológica, aí você pode passar para frente também. Tá? Mas, quando você traz a questão do saber trágico, tem um elemento da questão quando você traz a tragédia, principalmente a tragédia grega, que eu fiquei pensando o que é pensar o saber trágico quando a gente transpõe essa ideia do trágico para a construção narrativa e da construção da história brasileira. Então, se o Ricoeur ele vai, por exemplo, trazer excertos de elementos de mitologias gregas, né, ou de saberes gregos, o que seria pensar um saber trágico quando eu trago uma relação, por exemplo, com o quarto de despejo? O que é pensar o saber trágico a partir daí? O que é pensar o saber trágico a partir de Conceição Evaristo, por exemplo, do livro Canção para Ninar Menino Grande? E aí eu pensei nessas transposições, assim, para pensar também a tragédia, ou pensar a tessitura da intriga dentro dos imaginários do que seria mais de nossas brasilidades, assim. Bom, mas é isso. Isso. A Luísa, eu acho que poderia responder essas três perguntas, e logo depois a gente volta com a contribuição do professor Manuel Prata. Você retomou outro bloco. Ótimo. As três perguntas, elas se complementam, né? No sentido de responder aí, ou tentar demonstrar o que, de fato, mesmo essa sabedoria trágica tem a contribuir com o nosso Brasil contemporâneo. Pensar essa sabedoria trágica no que diz respeito a uma contribuição para as questões desse nosso imenso Brasil político-social, que é cheio de contradições. Bem, e aí, nesse questionamento, eu me lembrei aqui, que eu estou atrás aqui, um encontro da obra, porque essa pergunta também foi feita para um cidadão que vai ser muito daqui, que o Ricoeur vai gostar muito dele, né? Que é o Karl Jasper. Nessa obrazinha, acho que não dá para ler o título. Tá? Mas essa pergunta, ela foi feita por Karl Jasper com relação, bem, e agora? E agora, o que a Alemanha tem a dizer sobre o nazismo, né? Pós-nazismo ali, o Karl Jasper tinha que dar conta da questão da culpa. O Karl Jasper vai aí, então, pensar a questão da culpa, vai elaborar ali o seu pensamento filosófico. Veja, não é uma culpa, e isso é que é interessante, não é uma culpa no sentido religioso.
Mas o Karl Jasper tinha que dar conta de uma culpa no sentido filosófico e demonstrar a sua contribuição para aquela Alemanha pós-guerra, né? De que, de fato, ela deveria sim assumir sua culpa. E aí ele vai, enfim, vai tecer sua narrativa acerca disso. Bem, então, no nosso caso aqui, o que essa filosofia do trágico ela pode aí contribuir nesse mundo contemporâneo a qual nós estamos aí, bem já determinado pelo professor e pelos colegas, Gabriel e o Manuel aí, nesse mundo que é tecnológico, que é político, que é social, que perpassa por todas essas dimensões, né? E principalmente aqui, aí o Manuel capta bem, né, desses valores éticos morais. Bem, eu posso dizer, no encalço aqui do Riquet, que, a primeiro de tudo, essa filosofia do trágico, ela tende a nos levar a uma reflexão, né? A uma reflexão de toda essa dimensão de Brasil, né? Uma reflexão que não é uma abstração, não pode ser uma abstração. Pelo contrário, veja que está incluso também um diálogo com a ação, que precisa ser sobre a ação humana, sobre o agir humano, sobre o agir brasileiro, sobre o agir desse brasileiro que está vivendo nesse Brasil caótico, nesse Brasil trágico, né? Social, político, econômico e tecnológico, né? Então, veja, é claro que essa reflexão ela não é uma abstração e não é metafísica, né? Ou pelo menos não deve ser, não tem de ser, tem que romper com isso, tem que romper com esse campo, né? Mas, a primeiro momento, eu diria assim, que fazer com que nós, cidadãos, né, conviventes desse território brasileiro, consiga refletir, consiga especular. É um outro termo que o Riquet utiliza quando ele está nessa definição e nesse embate do que é o filosófico, ou de como o filosófico pode contribuir. E aí, veja bem, não somos, né, tá, o meu trabalho não é um trabalho político, não é um trabalho voltado para a economia, mas a contribuição é fazer com que, né, um termo que o Riquet usa também, que numa das conversas e dos encontros com o professor Manuel, um terminho bem interessante, né, que é o prestar atenção. Ou seja, prestar atenção, essa ideia de prestar atenção nessa reflexão que ultrapassa o âmbito da abstração e do metafísico, mas que se volta, sim, para essas questões. Isso, claro, né, não é como vai dizer o Nietzsche, né, não é um melhoramento do ser humano, né? Acho que aí é cair na metafísica, né? Aí é cair na abstração, nesse sentido de agora eu tenho aqui o melhoramento para esse ser humano. Não, mas é fazer com que esse ser humano possa refletir sobre essas situações, sobre essas questões. Eu pontuaria, então, para encerrar aqui e abrir para outros colegas, essa noção, né, da reflexão e da especulação filosófica nesse sentido. Calma, que é preciso essa orientação, como diz a própria sabedoria trágica, né, essa orientação para que não venha o trágico no sentido coletivo, né, que é o sentido político, que é o sentido social, né? Ou seja, evitar isso é fazer com que o povo, com que o coletivo, com que o grupo possa, sim, reflexionar e possa reflexionar, assim, de maneira filosófica. De maneira filosófica aqui, é claro, sem dúvida, no sentido crítico. Uma análise crítica da situação
contemporânea do país. Basicamente, acho que seria por esses caminhos que se deve caminhar. Tá certo. Tá joia. Professor Manuel Prada, você, amigo. Oi, boa tarde, Luísio. Eu fico muito feliz porque hoje eu senti mais leve a apresentação, né? Não, não está defendendo, está só expondo uma coisa. Então, muito legal. Eu queria perguntar por que esse método, por que não é suficiente o método deliberativo? Pensando a sabedoria trágica, que é a insuficiência do método deliberativo que faz que você cambie, mude. Não sei se você está pensando no estúdio 10, somente como nota, ou se você está... Eu quero saber um pouco mais o que você está pensando sobre isso. Muito bom. Obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Professor Manuel Pradas, que sempre me ajudou nas dúvidas e sempre nos ajuda a pensar, como diz o professor Vanderlei. E essa aí é mais uma pergunta que nos ajuda a pensar. Então, me parece que a minha certeza aqui é que a sabedoria prática ela é insuficiente, tendo em vista a quantidade, né, nível quantitativo mesmo, de ações às quais ela deve deliberar, ela deve dar conta, né? Então, veja que são de questões básicas até questões extremadas, tanto no Aristóteles quanto no Riquet, né? Os dois não estabeleceram limites para a sabedoria prática. Não há limites para a sabedoria prática, ela delibera sobre tudo. Ela delibera sobre uma garrafa d'água ou uma Coca-Cola. Mas ela também vai deliberar sobre um aborto, como é o exemplo que o Riquet nos apresenta, né? Que inclusive está, né, sobre uma eutanásia. Então, não há limites para a sabedoria prática. Bem, não havendo esses limites, temos, então, essa generalização. E tendo essa generalização, o que nos incomoda é que, calma, porque quando chegamos os momentos trágicos da vida, ela delibera de forma sem apontamentos, sem critérios, delibera-se sobre... Claro, né? No Riquet, a deliberação, e no Aristóteles também, né? Visando sempre o bem, o justo, né? Mas, por essa ampliação, esse inchamento que tem a sabedoria prática, quando se chega nos momentos trágicos da vida, falta ali alguns critérios, ainda mais, né? Ou seja, digo então que ela é suficiente exatamente por isso, né? Pela generalização que acontece. Tendo essa generalização, o método de deliberação vai ser insuficiente. Bem, aí que eu vou tentar incluir ainda e pensar sobre isso é que nós temos então a ideia, precisamos desenvolver a noção e a perspectiva a qual o Riquet dá início, apenas início ali no Si Mesmo como Outro, que é a ontologia. A ontologia, então, agora, pensar esse ser, mas pensar esse ser nessa perspectiva do trágico, né? Tentar mapear ali como se dá esse ser nessa perspectiva do trágico, né? Nessa posição do trágico. Agora, sim, pontuo que ela é insuficiente exatamente porque ela é generalista. Então, há de haver ali algumas delimitações para a sabedoria prática. E fazendo esses recortes, percebemos que uma ação ou um momento singular
não há de ser comparado ao mesmo nível de de um momento trágico, de uma situação trágica, né? É preciso que a gente possa calcular ali os desníveis, os desvios também. Mas seria um pouco isso, professor. Pode falar. Você, professor Manuel? Não, agora vou falar em espanhol. Uhum. Quedo muy motivado a pensar esa idea de Aloisio. Creo que ahí habría un camino de investigación, pero quisiera señalar lo siguiente. Dos cosas. La primera, que no creo que enriquecer propiamente la deliberación sea tan generalista. O sea, que abarque cualquier cosa, desde tomar agua o vino hasta abortar o no, sino que al final el centro de la frónesis está en cómo ante dos normas, por ejemplo, ambas universales, ambas con igual peso jurídico, ético, moral, existencial, en unas situaciones particulares, no hay cómo decidir. No se encuentra propiamente una regla que nos permita decidir. Entonces, digamos que enriquecer ahí un poco más de contenido, digámoslo así, a qué ámbito de la vida hace referencia la frónesis. Tal como entendía yo en la sabiduría trágica, el asunto está en que sea cual sea la opción que tome, voy a equivocarme. Es decir, para acudir al ejemplo más célebre, el que es el de Antígona, si opto por honrar a los dioses, necesariamente voy a deshonrar las leyes de la ciudad. Y si opto por honrar las leyes de la ciudad, voy a deshonrar a los dioses. Y tengo que decidir, sí, o sea, no puedo quedarme deliberando, y sé que la decisión que tomo, sea cual sea, va a ser errada. Entonces, ahí me parece que está lo más interesante de la tesis de Aloisio, y es qué significa que los seres humanos nos enfrentamos en el ámbito personal, pero también en el ámbito político, a situaciones en las que el problema no es tanto optar por una regla u otra, por una norma u otra, sino tener la certeza previa a la decisión de que sea lo que sea que yo haga, me voy a equivocar. Sea lo que sea que yo haga, voy a cometer una injusticia, sea lo que sea que yo haga, alguien va a salir afectado. Yo mismo voy a ser el primero en ser afectado, juzgado, mal visto, etcétera. Y entonces, ante esa situación, lo que más me hace pensar a Aloisio es que la ontología nos invita a repensar las categorías que Riquet propone en el estudio 10. O sea, cómo en esas situaciones, cómo es que se pone en juego la relación entre acto y potencia. En esas situaciones, cómo es que se pone en juego la relación entre energía y dinamis. Cómo es que se ponen en juego la relación entre lo mismo y lo otro. Cómo es que se pone en juego la alteridad. Porque en cualquier situación, algo va a salir lastimado, algo o alguien va a salir perjudicado. Y esa parece ser, por ejemplo, la condición de nuestros pueblos.
Ahora pensando en votación, en Colombia, por ejemplo, en las votaciones, la gente lo pone, ¿es votar o por la izquierda o por la derecha? Entiendo que aquí, por lo que la gente me pregunta, lo formulan de la misma manera. Y va mucho más allá de polos, va mucho más allá de caracterizaciones tan claras sobre proyectos de país o las ideas de derechos. Y en algunos casos pareciera que cualquiera fuera la decisión, si lo vemos bien, alguien sale perjudicado, pero en un sentido realmente grave, en un sentido realmente serio. No simplemente que pues los perdedores pierden y ya, no, sino que se pierde algo, se renuncia previamente a algo, se tiene que hacer duelo a algo, el mal aparece de algún modo. Entonces, por eso me llama mucho la atención, insisto, Aloysia, ese avance respecto a la presentación de hace 2 meses, y de verdad que me gustaría mucho poder aprender de ese trabajo que está haciendo. Me parece muy, muy, muy prometedor. Ya me callo. Muito obrigado, professor, muito obrigado. Sempre, sempre pertinente aí, sempre fazendo a gente pensar, né? Mas, então, pois é, eu não, porque nesse ponto da deliberação, nós não encontramos, exatamente, não encontramos esses apontamentos para dizer, não, tem que se deliberar de tal modo ou de outro. Claro, não vai haver, até porque não é uma crença, né? Não é um dogma. A gente não está preocupado, não vai aqui estabelecer como se deve agir, quer dizer, ele não vai fazer uma cartilha, não vai fazer uma receita, né? Quer dizer, não, no momento trágico tem que se agir assim. Bem, isso é o meu calcanhar aqui de Aquiles. Porque eu não posso impor aqui, dizendo, numa situação trágica, numa eutanásia, num aborto, num momento difícil da vida, é preciso se agir dessa e daquela, vou fazer aqui os 10 mandamentos para se agir no momento trágico. Né? Já deixa de ser filosófico, já foge a qualquer filosofia. E também não foi isso que o Riquet propôs, e nem fez. Mas, sim, eu compreendo essa relação que o Riquet propõe desse deliberar quando se deve pôr em questão o si, o outro e a instituição, pensando sempre, é claro, tendo como ponto de partida o bem e aí a justiça. Pois é, então, aí eu tenho verificado esse ponto da ontologia, como que o Riquet vai estabelecer essa ontologia para me poder pensar isso. Ainda não avancei nesse ponto, mas me parece aí significativo que eu acho que eu vou conseguir alguns elementos para poder pensar esse ponto, né? E esse ponto final, né? Sempre que a gente fica nesse ponto de se agir e uma decisão, sempre uma decisão mal, né? Sempre uma decisão mal, mas uma decisão errada em alguma medida. Mas é isso, está tomado nota aqui. E com relação a essa insuficiência, bem, ainda fico com essa abrangência do Riquet, né? Essa abrangência, tem uma abrangência ali, né? Tem uma generalização ali. Claro que essa generalização ela é significativa e importante, porque é um ponto da filosofia qual é o universal. E, bem, fazer filosofia é também dialogar com as universalidades. Eu acho que seria isso. Professora Rita. Professora Rita, seu microfone.
Não, Aloysio, que tem me angustiado muito e que eu não sei se essa proposta da sabedoria prática, eu fiquei me perguntando se estaria mais num nível de formação pessoal ou coletiva, diante de duas situações aqui vividas por nós brasileiros agora contemporaneamente. Por exemplo, acho que uma semana atrás, no Congresso, foi votada a lei, partindo da Damares, né, que revogou o direito de meninas terem direito de, quando estrupadas, irem até o hospital e abortarem. Né? Ou seja, então, que meninas que são estrupadas, elas têm agora que gestarem, né? E que o estrupador se tornaria pai. Tá entendendo? Então, foi algo assim que me tocou profundamente, sabe? Quando eu fiquei sabendo, eu disse, gente, é um retrocesso tamanho diante de uma lei que nós tínhamos que garantir isso às meninas entre 10 a 14 anos. Então, nesse caso aí, como é que se poderia, como é que a sabedoria trágica, né, poderia atuar? E um outro caso também que vem me chamando muito a atenção contemporaneamente na sociedade brasileira é a questão das bets, né? Todo dia a gente tem denúncia de pessoa que se suicidou, de pessoa que caiu na miséria, de gente que vendeu casa, perdeu família, que foi morar na rua, sabe? Então, são questões assim políticas, nacionalmente, que nós estamos vivendo agora. Então, como é que a sabedoria trágica daria conta de situações dessas? Professora Rita, muito bom, né? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Porque, veja, essa pergunta, alguma coisa parecida com a sua pergunta, também me foi suscitada na banca, porque, veja, aí nós estamos em um nível coletivo, né? Pois é. No nível da política. Bem, não sei se talvez aqui nem todo mundo concorde, mas pelo menos é uma parte ainda que me falta se aprofundar no Riquet, que é a parte da política. Mas, assim, olhando, eu vejo o Riquet ainda um tímido com relação à política, né? No âmbito diferentemente da ética. Né? Diferentemente da ética, que ele se debruça ali com todo o gás, com toda a força, e vai no Kant, vai no Aristóteles, e nós temos um trabalho belíssimo do Riquet com relação à ética, diferentemente do campo da política, a qual ele já é um pouquinho mais tímido, né? Que a Oseli não me escute. Né? Mas, e nem o Coraci. Dizer que o Riquet é tímido com relação à política, né? Mas, assim, a priori eu tenho esse sentimento com relação ao Riquet. Mas, professora, excelente questão e exemplo que você traz. Recentemente, no Acre, lá no Acre, teve um caso inédito, que foi aquele caso de um jovem de 12 anos que entrou numa escola pública e matou lá 4 pessoas. E, enfim, só para dizer o quê? Só para dizer que é também outro nível coletivo, né? Outra perspectiva coletiva. E pelo menos no Norte, isso foi um caso inédito. Né? Ou seja, até agora, tanto que já tinha se passado isso, já tinha acontecido em alguns lugares do Brasil, mas lá no Norte teve esse acontecimento. Bem, uma tragédia a nível coletivo, exatamente como a senhora descreveu aqui.
E aí, como é que a sabedoria trágica ela pode intervir ou atuar nesse coletivo? Eu fiquei pensando aqui na discussão que o Riquet nos propõe com relação às instituições. Por quê? Uhum. Porque quando o Riquet fala nas instituições, o Riquet não tem a perspectiva Foucaultiana, por exemplo, só para fazer um contraponto, né? Nós sabemos que a perspectiva Foucaultiana é uma perspectiva completamente pessimista, não sei se posso usar esse termo com Foucault, mas o Foucault ele tem um olhar assim, muito negativo com relação às instituições, né? As instituições elas promovem disciplina, as instituições elas promovem um certo controle, um certo, não, ela promove controle sobre os indivíduos, sobre os corpos, disciplina e tudo mais. Bem, não é assim com o Riquet. Não é assim com o Riquet. Nós sabemos e vemos lá que o Riquet ainda tem essa perspectiva, opa, pera lá, que é possível sim a instituição justa, né? Então, nesse nível da coletividade, nesse nível a qual o trágico também permeia o âmbito institucional, eu acho que a atuação que deve se impor aí, a atuação que deve colocar, é como nós alcançarmos essas instituições justas, né? E aí, claro, sem sombra de dúvida, a primeiro plano, e nesse nível filosófico, é pôr em debate, levar, sim, com certeza, esse pensamento ao nível das instituições justas, né? O debate que o Riquet coloca sobre a justiça, sobre a responsabilidade, isso tudo a nível institucional. Então, assim, né, aqui que os colegas, logo no início, me instigaram aqui a pensar essas questões políticas. Não, não vejo como fugir disso se não propor esse debate a nível político. Mostrar que essas questões trágicas, que elas não estão somente implícitas no ser humano, enquanto indivíduo, enquanto valor, enquanto decisão solitária, particular, mas que elas estão presentes no nível institucional, no nível de Estado, no nível de governo, né? Então, assim, essas categorias elas precisam ser postas em discussão. Essas categorias que o Riquet não abre mão da responsabilidade, do respeito e da justiça. Isso pensando claro e dialogando com a instituição, né? Então, me parece que o primeiro caminho, né, o primeiro ponto de partida deveria ser esse. Agora, claro, né, o Riquet também não abre mão de pensar um direito, né, de pensar e de pôr em debate as questões do direito a nível filosófico. Mas seria por aí, professora. Eu entendo. Porque, olha, eu fiquei assim. Essa questão aí da lei que foi revogada, gente, até hoje eu estou impactada com isso, sabe? Como é que pode, assim, retroceder a 40 anos atrás, né? Como é que uma menina de 8 anos, 10 anos, tem condição de garantir uma gestação de um estrupador, gente, sabe? E o Estado não garante o direito dessa menina de poder abortar. E aí, é um negócio assim que foge da nossa compreensão, fugiu da minha compreensão. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo no Brasil? sim. E aí, professor, um dos conselhos não, né, mas um dos apontamentos do próprio Riquet é que, apesar desse retrocesso, que de fato o retrocesso, como você bem coloca, mas a gente não pode abrir mão, não devemos abrir mão de maneira nenhuma do âmbito democrático, né? Que é, de fato, o âmbito do conflito, é um âmbito que vai e volta, mas precisamos ainda permanecer nesse campo democrático, né? Porque o que não vale, o que não pode acontecer é um retorno à tirania, ao antidemocrático, né?
a ditadura, enfim. O campo democrático tem que estar aberto ainda. Mas eu vou passar a palavra para o professor Francisco, mas antes, um pouquinho, para não fugir uma provocação dessa reflexão última, tanto do professor Manuel Parada como da professora Rita, eu estava pensando aqui, será que uma filosofia do trágico talvez não nos dê uma sustentação filosófica de se pensar em alguma sabedoria do fracasso? Se existe alguma virtude na perda, uma ética do fracasso. Porque esses sustos que nós estamos tomando, parece que nós, seres humanos, via ciência e conhecimento avançado, etc., é como se a gente fosse seres humanos mais que pensasse a vida de uma perspectiva de cuidado e não de destruição dela. E, com o tempo, essas lutas todas democráticas que a gente está envolvido e a filosofia de alguma forma, a gente traz essa filosofia para ver se ajuda a gente pensar esses tipos de incômodo e de injustiças e de perdas irreparável, como essas, que é um retrocesso às garantias legais da vida, que nos questiona. E aí, assim, o que nos resta, se não seria, de alguma forma, aí é um trabalho para o Aloísio, de alguma forma, elaborar algum tipo de virtude do fracasso, né? Alguma ética da perda, algum suporte filosófico, que mesmo que seja alguns resquícios ainda da razão, que nos ajude a compreender o incompreensível. Né? Assim, de alguma forma. Não penso, acho que nós já cansamos dessa razão logocêntrica, etc., imperativa. Ou seja, então, mas talvez a gente possa ter um outro tipo de inteligência que não seja necessariamente vinculada a esse dispositivo da razão. Não é? Talvez recorrer ao corpo, recorrer talvez ao afeto, recorrer às possibilidades do lúdico, recorrer a estratégias de permanecer vivo entre os vivos, né, desse mundo que nós estamos. Não é? Então, só resumindo nesse sentido, exatamente se a filosofia do trágico não poderia nos ajudar a pensar uma virtude do fracasso ou uma ética da perda, né? Naquela reflexão do professor Prada, que, ou seja, decidir sobre isso, sobre aquilo, a gente está sempre perdendo, de fato. Sempre fomentando alguma injustiça ou algum equívoco. Pronto. Se aceitarmos essa lógica, significa que temos que pensar, dentro dela, uma virtude mínima, uma ética possível que nos ajude a não ir à loucura completa.